Senhoras e senhores, bom dia a todos. Solicitamos que desligue a função microfone do aplicativo para não interferência na transmissão. Obrigado. É com grata satisfação que o Instituto Federal do Piauí, através do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Engenharia de Materiais, tem a honra de realizar o 5º dia da primeira semana de Engenharia de Materiais do IFE. Convidamos o coordenador do mestrado em Engenharia de Materiais, professor Dr. Gilvan Moreira da Paz, para fazer seu pronunciamento. Mais uma vez, bom dia a todos, tá? Dizer que é um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês, dar um bom dia especial aos nossos 2 palestrantes de hoje, Vamos ter aí caso de sucesso, a gente chamou essa manhã, a gente vai ter o nosso professor do Instituto Federal, mas egresso do programa, aqui o professor Francisco Brito, tá? Ele vai, conhecido mais como Brito, professor Brito, ele vai fazer um pouco aí, falar um pouco sobre essa questão das patentes. Nós vamos também ter uma palestra com o nosso aluno egresso, o Lucas, tá? Lucas Silva Costa, que vai falar aí também um pouco sobre essa questão dos softwares, certo? Então, a gente agradece eles, pelo aceite do convite, já fica esse agradecimento, tá? E aos demais aí, aproveitem, tá? Isso é uma amostra de um pouco dos resultados que nós temos aqui, e com a certeza que nós estamos trabalhando para nós obtermos mais casos como esse, mais sucesso, e mais trabalhos, Então, aproveitem, mais uma vez, um bom dia a todos. Convidamos Francisco das Chagas de Melo Brito, egresso do mestrado em Engenharia de Materiais, doutorando pela Universidade Federal do Piauí, professor efetivo do Instituto Federal do Piauí, para ministrar a palestra com o tema Casos de Sucesso, Aprovação de Patente. Então, bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer ao Gilvan, ao Francisco pelo convite. É sempre um prazer contribuir com esse mestrado, esse mestrado que nós fizemos aí sobre, vamos dizer assim, sob pressão, porque eu já havia muito tempo formado e não tinha... quando eu entrei no Instituto como professor, era apenas especialista, então já estava com mais de 10 anos formado. E para mim, inicialmente, foi muito difícil, porque até eu entrar no ritmo, mas conseguimos o sucesso, defendemos o nosso mestrado com 1 ano e 2 meses de mestrado apenas, Nós fizemos, graças a Deus, em 14 meses, nós conseguimos defender, e o nosso mestrado gerou uma patente. Eu vou dar um resumo do nosso trabalho e, em seguida, falar um pouco da patente, que não é algo tão simples assim para se escrever. Então, o nosso trabalho ele era buscar sintetizar, por exemplo, polímero que fosse eletroluminescente. Nós modificamos a estrutura de um material e fizemos a junção de moléculas com o intuito de produzir um polímero natural, mas que fosse condutor de eletricidade. Só que, no transcorrer da nossa pesquisa, o polímero, ele destinou-se mais, ou seja, ele caminhou mais para o lado da fotoluminescência. Nosso objetivo era um, e obtivemos outro objetivo que não deixa de se enquadrar também dentro do objeto de pesquisa, que era um objeto futuro. Então, assim, esse trabalho vai ter como um breve histórico, falaremos de polímeros conjugados, um diagrama de energia, polímeros luminescentes, tipos de luminescência, arquitetura de OLEDs, banda de absorção e emissão, e falar da patente em si. Então, assim, é muito comum no nosso dia a dia, hoje, a gente ouvir falar em LED, TV de LED, luminária de LED, o que significa LED, Light Emission Diode, diodo de emissão de luz, Então você pode ver aí
por exemplo, telas curvas, hoje é possível, né? Telas curvas, telas dobráveis, né? Ou seja, o LED tem a capacidade de gerar uma luminosidade grande com baixo consumo de energia, né? Então é muito comum no nosso uso, né, tradicional, no uso de hoje. Por exemplo, as telas de celular são iluminadas por LEDs, as TVs são iluminadas, suas telas por LEDs e assim por diante, né? Então o LED ele faz parte, são dispositivos que fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? Então, o primeiro polímero a ser sintetizado no laboratório foi o polietileno, isso em 1934. Em seguida, nos anos 40, né, os polímeros tornaram-se um material de estudo inovador, certo? E isso em 1977, a descoberta do aumento da condutividade elétrica, por exemplo, no poliacetileno. Então, através de dopagem química, conseguiu-se fazer com que o acetileno, né, o poliacetileno, o polímero em si, ele fosse condutor de eletricidade. Então, começou, a partir de 77, iniciou-se os trabalhos de estudo de plástico, vamos dizer assim, de forma grosseira, conduzindo eletricidade, né? Então, na década de 90 descobriu-se uma gama de polímeros que apresentavam estruturas conjugadas. O que são estruturas conjugadas? São estruturas que apresentam duplas ligações alternadas com ligações simples. Então, teria duplas simples ao longo da cadeia, né? E o que é um polímero conjugado? Um polímero conjugado, ele apresenta ligações simples e ligações duplas alternadas, né? Você sabe que a ligação dupla, ela é, na verdade, formada por uma ligação do mesmo eixo, que é a ligação sigma, mas também tu tem ligação que ocorre entre orbitais paralelos, né? No caso, os orbitais p, e aí formando o que chamamos de elétrons πs. Esses elétrons π são facilmente removíveis. Então, a estrutura conjugada, ela entra no processo de ressonância, que é a transferência de elétrons π ao longo da cadeia. E aí, essa transferência de elétrons, essa movimentação de elétrons, que faz com que um polímero conjugado tenha a tendência a ser condutor de eletricidade, né? Seja condutor de eletricidade, tá certo? Os polímeros conjugados, né, eles conduzem como? Né? Nós sabemos que os orbitais existem, os orbitais π ligantes e os orbitais π antiligantes, né? Então, assim, quanto maior for a conjugação, ou seja, quanto maior for o número de ligações duplas, menor é essa diferença energética entre os níveis ligantes e antiligantes, tá? E aí, consequentemente, menor será a energia para que este elétron seja promovido, né, a um nível subsequente, ou seja, seja mais fácil a transição eletrônica, tá? Seja mais fácil essa transição eletrônica. Então, como nós podemos ver no exemplo, nós temos cadeias aí, ó, uma cadeia com 2 carbonos, 4 carbonos, e aí, à medida que eu vou aumentando o número de carbonos, consequentemente, eu vou aumentando o número de insaturações, e maior vai ser a mobilidade desses elétrons ao longo da cadeia, tá? Maior vai ser a mobilidade. Quanto maior a mobilidade, ou seja, quanto maior a capacidade, eu vou diminuindo a diferença entre os níveis ligantes e não ligantes, como nós podemos observar nessa figura, né? Ou seja, à medida que eu aumento as insaturações, eu diminuo níveis, vamos dizer assim, o nível de energia entre um orbital ligante e um orbital antiligante. E quanto menor essa barreira energética, mais fácil esse elétron será promovido para um nível subsequente. Então, nos polímeros conjugados, os orbitais π, ligantes e ligantes, né, eles são conhecidos, né, nos semicondutores, né, eles geram 2 espécies de bandas, né, que a gente chama de banda de condução, né, e a banda, que são a banda de condução, né. No caso do metal, não existe diferença de energia, né, a banda de condução, ela está junta, ligada uma banda na outra, né. Nos semicondutores, há um pequeno nível de energia, né, Rodrigo? Oi. Acho que deu um microfone aí, mas já passou. Continue. Foi aqui o cabo aqui.
É porque é muito salto eletrônico aí, Brito, por isso, entendeu? Aí interferiu, vai com calma aí. Tá certo. Continue, vai continuar. Pronto. Então, assim, nós temos a banda de condução e a banda de ligação. Então, nesse caso, nos isolantes, essa diferença de nível de energia, que é o nível Fermi, né, ele simplesmente é muito grande. Então, quando eu tenho essa diferença de energia grande, né, que nós chamamos de band gap, né, essa diferença grande, você não vai ter uma condição de eletricidade, né? Então, quanto maior essa diferença entre os níveis, maior vai ser a dificuldade para que esses elétrons sejam promovidos para o nível subsequente, né? Então, como você pode observar, você tem duas bandas, né? Uma banda de ligação e uma banda de condução, né? Que é a banda de valência, né? Essa diferença entre elétrons, né? Entre esses níveis é o band gap, né? Quanto maior esse band gap, menor a condução. Então, assim, nos isolantes, essa distância é grande o suficiente para que esses elétrons não sejam promovidos, tá? Então, seria mais ou menos assim, como é que ocorre, né? Você observa, aquela história da vacância, né? Um elétron é promovido, gera uma vacância, um elétron vem, produz, ocupa aquele espaço da vacância, que vai gerar outra vacância, e assim sucessivamente. E isso é como ocorre o processo de condução de eletricidade, né, onde você tem esse nível vermelho aí, que seria o band gap. No caso dos metais não existe o band gap, né? Ou seja, a transferência já ocorre automaticamente. Então, é aquela história do princípio da vacância, né? O elétron vai saindo de um nível e passando para um nível subsequente. Então, o que são os orbitais HOMO e LUMO, né? Os orbitais HOMO-LUMO são os orbitais que compõem, por exemplo, essa banda de valência para a banda de condução, né? Então, por exemplo, os orbitais HOMO são os orbitais preenchidos, né, que é a banda de valência, e os orbitais LUMO são os orbitais vazios, né? Então, quando o elétron consegue romper essa diferença de energia, esse band gap, ele é promovido da banda de valência, que é o orbital HOMO, para os orbitais LUMO, que são as bandas de condução, né? Seria mais ou menos isso, né? Você tem aqui o estado fundamental, orbitais ocupados no orbital HOMO, né? E aí, quando esses elétrons são excitados, que vence esse nível, essa diferença de energia, certo? O elétron é promovido para a banda de condução, né? Lá para o orbital LUMO, que fica um orbital semi-preenchido. E aí, você vai ter, por exemplo, um elétron que vai preencher o outro e vai desocupar. E assim vai sempre gerando uma vacância e vai dando o processo de condução de eletricidade, né? Então, os polímeros luminescentes, né, eles, por exemplo, em 1990 foi descoberto o PPV, em 92 foi sintetizado novos polímeros luminescentes, tá? Em 94, 96 surgiu o primeiro, vamos dizer assim, primeiro LED, primeiro polímero condutor de eletricidade que produzia luz azul. Em 1998 surgiu as telas monocromáticas, e assim até chegar os dias de hoje. Por exemplo, a tela de AMOLED, né? Essas telas onde surgiram essas TVs, né? Inicialmente chamada de TV de plasma, né? As TVs grandes, com telas planas, tá? A partir daí, né, nós temos aí uma variedade de polímeros luminescentes, né? Os polímeros luminescentes são aqueles polímeros capazes de gerar luz, né, de produzir, quando excitados, produzir luz, né? Então, como é que funciona um polímero emissor de luz, né? Então, tu tem uma excitação, né? Esse material é excitado, nessa excitação ele produz essa vacância, né? A mobilidade dos elétrons orbitais HOMO para os orbitais LUMO produz a luminosidade, tá? Esse aí seria o processo de luminescência. No caso eletroluminescência, desculpa, tá? Eletroluminescência. Já a fotoluminescência, ele é excitado pela luz natural. Ele é excitado pela luz natural, certo? Produz a luminosidade que é convertida em energia elétrica, o processo inverso, né? Seria, por exemplo, as células fotovoltaicas, né? Ele absorve a luz do sol, converte isso em eletricidade, tá certo? Que é diferente do polímero eletroluminescente. Ele precisa de uma fonte para ser excitado para ele produzir luminosidade. Os tipos de luminescência, né? Nós temos a
fotoluminescência, que é a emissão de luz, tá? O material é excitado, absorve essa energia e emite na forma de luz. Aí nós temos a radioluminescência, que é a luminosidade produzida por materiais radioativos. Nós temos aí, no caso aí, nós temos o MEV, né, que é a catodoluminescência, né, ou seja, você tem um cátodo onde você aplica uma descarga elétrica sobre o material absorve essa descarga elétrica, fica luminescente e produz essa imagem. Né? Nós temos uma imagem clássica aí, no caso, a análise pelo MEV. Né? Aí aqui você tem a eletroquimiluminescência, ou seja, a eletricidade produzida através de reações químicas. Né? Nós temos aí, por exemplo, aí nós temos algumas bactérias que produzem esse tipo de... É comum nesse tipo de luminescência, e nós temos, por exemplo, também, só que no caso lá é quimiluminescência, em alguns lugares chamam de pirilampo, né? Refrescamente aí, rapaz, São Paulo, aquela região, chama de pirilampo. Aqui nós chamamos de... Esqueci. Do insetinho que tem a bundinha. Diz aí, Francisco. Que fica piscando a bundinha, cara. Vagalume, é? Hein? Vagalume? Vagalume, isso. Que é quimiluminescência. Aí nós temos também a eletroluminescência, que é a excitação, né? Ou seja, tipo os controles de televisão, né? Eles absorvem a radiação, e aí, ao absorver essa radiação, eles devolvem essa radiação na forma de luz, né? Eletroluminescência, e tem também a triboluminescência, que é por agitação, né? Ou seja, o material entra em atrito com o outro, e nesse atrito ele gera luminosidade, né? Que é a triboluminescência. Então, como é que funciona a arquitetura de um OLED, né? Então, o OLED, gente, ele é formado da seguinte forma: tu tem um cátodo metálico, né? Um substrato de vidro, onde eu vou colocar, por exemplo, o meu material, tá? Você tem um ânodo transparente, que é o ito, né? Que é o ito, ele é o ânodo onde eu vou aplicar a descarga elétrica, tá? Onde eu vou aplicar a descarga, e eu tenho, por exemplo, um emissor orgânico, tá? Um emissor orgânico. Então, eu tenho uma chapa de vidro, eu tenho um ito e tenho meu material que precisa ser excitado. Esse material, ao ser colocado sob a ação de uma corrente elétrica, ele vai produzir eletricidade. Isso seria produzir, luminosidade. Isso é a arquitetura do LED. Né? Seria mais ou menos isso. É o vidro, o material polimérico, o ito, né? O ito vai ser o polo positivo, né? Aí tu coloca o metal entre o ito, entre o polímero vai ficar entre o ito e o metal, tá? E aí, quando eu aplico a diferença de potencial dos dois lados do polímero, ele vai ser excitado e produzir a luminosidade através do vidro, né? Na verdade, o que é que acontece, né? Nesse polímero emissor de luz? Tu tem o polo, o ito, tá? E tu tem o cátodo, né? Esse cátodo pode ser de alumínio, um metal de forma geral. O substrato, no caso o vidro, é o meio de dispersão da luz, né? O meio de dispersão da luz. Então, o que acontece? Como o teu polímero fica entre o cátodo e o ânodo, né? Quando aplicada a diferença de potencial, ele vai excitar, né, as partículas desse polímero, e nessa excitação, certo? Ou seja, ele recebe, excitado, promove para um nível mais externo e retorna, ou seja, ele sai dos orbitais HOMO para os orbitais LUMO, e ao retornar, eles retornam emitindo luz. Isso é um processo constante, né? Isso é o funcionamento de um OLED, né? Que é um LED orgânico. Né? E aí, para entender melhor, você tem bandas de absorção e de emissão. Na primeira banda é a banda de absorção, a segunda banda, a banda de emissão. Sendo que, quando o material absorve uma determinada quantidade de luz, ele tem que emitir a mesma quantidade que ele absorveu, né? E aí seria, por exemplo, a absorção do nosso polímero, né? Isso aí é o gráfico do nosso material que nós sintetizamos, tá? Nós sintetizamos um polímero à base de norbixina, que é extraído do urucum, tá? Pegamos um medicamento que é usado para tratamento de pele, que é a hidroquinona. Modificamos quimicamente a estrutura da hidroquinona, porque a hidroquinona
ela tem duas ligações duplas, ela na verdade tem função cetona, e nós transformamos essa função e colocamos uma carbonila de aldeído no lugar dessa cetona, ou seja, nós transformamos a carbonila de cetona em carbonila de aldeído. Tá? Para quê? Para que eu tivesse um anel onde eu tivesse vários elétrons π para facilitar essa conjugação com a norbixina, uma vez que a norbixina tem uma estrutura conjugada. Tá? E aí, gente, o que foi de se esperar, né? O polímero ele absorve em 3 regiões diferentes. Tá? Como você pode observar, ele absorve em 240, em 273 e 455. Esse 455 é a absorção relacionada com a norbixina, né? E a 240, 273, que é do próprio polímero propriamente dito. E ele emite a 483, ou seja, ele deveria emitir no mesmo 240 no mesmo 240. Outro detalhe, ele emite em 2 regiões, né? Na região do visível e na região o azul. Ele emite também luz azul, né? Esse 687 aí. Gente, aí a diferença é que ele absorve uma quantidade enorme, mas ele emite uma quantidade pequena. Ele absorveu cerca de 30 mil lumens, tá? Mas ele emitiu apenas cerca de 10 mil. Aí nós descobrimos que nesse intervalo, a própria estrutura da norbixina, a própria estrutura das carbonilas formaram, nessa junção norbixina com a hidroquinona modificada, formou uma barreira energética. Ou seja, formou um aglomerado de carbonilas, e essas carbonilas acumulou determinada quantidade de carga nesse ponto e não deixava com que a energia absorvida passasse para o outro lado da banda. Então, por isso que nosso polímero ele emite bem, mas ele não emite a quantidade que ele absorve. Né? Dentre os polímeros da literatura, nenhum polímero absorveu tanto, tá? O máximo que eles conseguiram absorver foi 10 mil e emitir 10 mil, mas o nosso não, o nosso absorveu 30 mil e emitiu apenas 10 mil, tá? Aí você tem basicamente a estrutura da hidroquinona, desculpa, eu disse que na acetona é fenol, tá? E aí a estrutura da hidroquinona já formulada, ou seja, modificada, tá? E aí tu junta ele com a norbixina e produz o polímero. Né? Produz o polímero. Ok? Tem a norbixina, né? Foi extraída do urucum, né? E aí o polímero propriamente dito, aí já é ele produzido, né? Ele é granulado, esse pozinho, tá? E esse material todo, né? Não havia nenhum material produzido com essa estrutura, e a forma como a qual a gente procedeu essa polimerização, a gente foi pegando um pedaço de um pedaço do outro, e aí a gente foi montando a arquitetura, né? Nós tivemos muita dificuldade para fazer essa síntese, até que nós conseguimos chegar nesse material. E aí veio a parte mais complicada do processo, né? Que era o pedido de patente. Né? O que é a patente em si? É um documento legal que deve ser redigido de forma clara, precisa, né? E no formato que é um formato particular, certo? Essa estrutura e o formato do pedido de patente, eles são determinados por regras. Essas regras são definidas pelo artigo 19 da Lei de Propriedade Intelectual, né? E pelas instruções normativas 030 e 031 de 2013, os quais devem ser obrigatoriamente respeitados pelo depositante por regulamentar os procedimentos de colaboração do pedido de patente. Então, aqui, você tem que seguir as regras, essas regras, para a escrita, né? Eu até dizia para o Gabi, eu prefiro reescrever a minha dissertação 30 vezes, do que escrever essa patente uma única vez. Deu muito trabalho, gente. Dá muito trabalho escrever a patente. Acho que muita gente deixa de patentear por conta da burocracia e também por tamanho, a trabalheira que dá para se escrever uma patente. Né? Então, qual é a estrutura de uma patente? Então, a estrutura de uma patente, ele é motivado por um relatório descritivo. Esse relatório descritivo você vai
vai falar o estudo da arte, né? Você vai escrever como é que se deu o processo de obtenção desse material. Você, na verdade, você vai descrever todo o processo de produção desse material, né? E, em seguida, realizar as reivindicações. O que é que você reivindica? O que é que você quer dessa patente? Tá? A produção, a produção, os royalties de venda desse material, o estado da arte, a técnica, tudo isso você vai colocar como reivindicação. E aí, depois disso, você faz um resumo, né? Aplica algum desenho, se for o caso, se você quiser colocar algum gráfico, alguma coisa nesse material, né? E aí vai fazer uma listagem de sequência, caso seja necessário, né? Aí você tem o pedido. Isso junto com o requerimento, que é o formulário de depósito, né? E o guia de recolhimento, ou seja, você paga por essa patente. Então, no nosso caso, quem pagou essa taxa foi o próprio Instituto Federal, até mesmo porque esse objeto era um objeto de estudo dentro que ocorreu dentro da instituição. Eu sou beneficiário da patente, o professor Galba é beneficiário da patente, né? A professora Deusuíta, esposa do professor Galba, também é beneficiário da patente, mas também o Instituto Federal é beneficiário direto dessa patente, né? Até mesmo porque foi a instituição que bancou esse pedido, né? Essa taxa de recolhimento, tá bom? Então, assim, o relatório descritivo, ele... Então, assim, o que o avaliador espera encontrar? O que é o avaliador? Né? É a pessoa que vai, vamos dizer assim, um examinador administrativo. Né? É aquela pessoa que vai ter interesse naquele material. Tipo o Instituto Federal na pessoa do Tiago, né? Que é do NIT. Então, o que é que ele vai encontrar ali? Ele vai encontrar os objetivos da invenção, né? Esses objetivos têm que estar bem definidos. Os problemas técnicos existentes, ou seja, qual foram as dificuldades que eu tive para produzir esse material, a solução proposta para o problema existente, né? Ou seja, qual foi a solução que eu usei, que eu utilizei, né, para resolver esses problemas, qual é a vantagem dessa invenção em relação ao estado da técnica, então, o que ela tem de diferente, por que eu estou cobrando a patente, qual é a vantagem disso tudo, tá? E aí você vem com um trecho ressaltando nitidamente a novidade e efeito técnico. Esse material é novo, por conta disso. Eu vou mostrar para vocês um trecho aqui do meu pedido de patente, né? E aí, no relatório descritivo, né, tem que seguir essa ordem sugerida, que é o título, o campo da invenção, que é a fundamentação, você vai falar dela, o estado da técnica, o sumário, descrição, as figuras, né? E exemplos, caso apareça, né? Isso de acordo com as regras propostas lá pela normativa, né? Aqui é o pedido de invenção nosso, né? Ou seja, a entrada, a protocolagem no INPE, né? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, o nome da razão social é Instituto Federal, e aí você tem aí as informações. Nós temos aqui no nosso caso aqui, nós temos aqui o número do nosso processo, né? Quando for aprovada, a patente sai com este número aqui, né? O número do nosso processo. E nós temos aqui a nossa patente propriamente dita, né? Está aqui, por exemplo, título da invenção, né? Síntese do polímero conjugado THPCD27, né? A partir de 2,5 de hidrotetraftaldeído com norvexina. Aí nós tivemos que através das análises, por exemplo, de RMN, propor um nome científico para esse polímero, né? Aí o resumo, por exemplo, a presente invenção consiste numa síntese de um novo polímero conjugado formado a partir da reação de polimerização entre 2,5 de hidroxitereftaldeído e norvexina, né? Trata-se também do processo de preparação, caracterização e análise. O polímero, como a norvexina, pode ser aplicado em diversos processos eletrônicos, como, por exemplo, no armazenamento de dados 3D. O novo polímero possui propriedades de fotoluminescência, com alta emissão de luz na região do azul.
o que faz dele um material de grande potencial para a fabricação de LEDs, a serem usados, por exemplo, em equipamentos de emissão de luz azul, no caso a fototerapia, fabricação de OLEDs, que são LEDs orgânicos, usados na fabricação de telas de TV, telas de celular, display luminosos, assim por diante. Então, essa é a aplicabilidade desse material. Quando nós descobrimos que esse material produzia uma luz azul, então quando nós vamos estudar sobre a produção dessa luz azul, gente, nós chegamos à conclusão que esse material, né, ele poderia ser usado por crianças que nascem com carência de vitamina D, com a pele amarelada, né? Com a pele amarelada. Então, elas passam por fototerapia. Então, elas vão tomar banho de luz. Gente, tem criança que passa semanas tomando banho de luz. Como a emissão desse LED é alta, certo? Acredita-se, né, que o tempo necessário para que essa criança ficasse sob o efeito dessa luz seria menor. Sem detalhe, é uma luz fria. Porque o LED não produz, ele não vai produzir uma luz quente, é uma luz fria, então ele passaria menos tempo sob o tratamento. É esse o nosso intuito, né? Então, você pode ver aqui, essa patente aqui, ela tem 20 páginas do pedido, né? Porque você vai falar, o campo da invenção, antecedentes da invenção, tem uma linguagem, né? Técnica relacionada, cada parágrafo é numerado, como você pode observar, o sumário da invenção, e aí você vai explicar, mostrar passo a passo e assim por diante, tá? E assim por diante. O nosso trabalho seria basicamente esse, né? Eu queria agradecer, né? Qualquer dúvida, o meu doutorado, ele não é nessa área, nós não conseguimos, nós não continuamos porque nós não tínhamos ainda depositado a patente, não tinha um resultado. Então, para que os royalties não saíssem do IFP e fosse para a UFP, porque o doutorado é na UFP, é uma parceria IFP-UFP, é um DINTER, não doutorado interinstitucional, e lá nós trabalhamos com hidrogel, é diferente, né? Com polissacarídeo, gomos de polissacarídeo, ok? Então, muito obrigado a todos, obrigado, Francisco, João, pela oportunidade. Alguma pergunta, tá? Nós estamos aqui. Agradecemos a excelente apresentação do egresso Francisco das Chagas de Melo Brito. Nesse momento, abrimos a oportunidade para perguntas e dúvidas. Bom dia a todos e a todas. Francisco, parabéns. Que belo trabalho. Quando você diz que é difícil, né, fazer patente, escrever, realmente tudo isso é muito difícil para nós, que estamos começando agora, né, nessa retomada aí. Você disse que teve 10 anos formado, né, e aí foi fazer mestrado e deu bastante trabalho. Eu tenho 20 anos de formada e não é na área, então analiso tanto que a gente apanha, né, para aprender. Mas o registro de patente, por mais que seja trabalhoso, né, é válido. Por quê? Primeiro, dá retorno para as instituições, caso alguém queira produzir, reproduzir aquilo em grande escala. É uma parte muito boa, muito positiva. Outra, se fosse apenas um artigo ou uma dissertação, ia ser colocado e tudo ali para conhecimento acadêmico e tal. Então, não vamos desistir de escrever patentes, pessoal. É difícil, mas vale a pena. E aí a gente termina contribuindo, né, com as instituições que a gente, que nos abraçou e que nos, vamos dizer, nos sustentou, né, durante esse período. Parabéns, Francisco, você só me fez, assim, ter mais vontade de produzir patentes. Obrigada aí pelas dicas. Na verdade, assim, quando eu falei difícil, é porque a gente não está acostumado com esse tipo de escrita, né? A diferença, na verdade, porque, assim, você escrever um artigo, uma dissertação, você tem já as regras lá da BNT direitinho, e aí, ao longo dessa graduação, você passa essa graduação escrevendo artigos, escrevendo
monografia, uma dissertação. Então, assim, é algo que você tem algo mais, vamos dizer assim, você tem mais intimidade. A escrita da patente, ela segue algumas regras que a gente não está habituado, né? Porque na graduação a gente só vê as regras ABNT para trabalhos científicos. Mas a escrita de patente, ela, de fato, ela é muito gostosa. Agora, sim, você tem que ter o cuidado para amarrar os seus parágrafos de forma, ou seja, assim, para que você não deixe abertura para que as pessoas que for ler aquela patente não vejam uma forma de usar o teu material de uma forma a tirar proveito da situação e te penalizar. Então, a trabalheira é você escrever o teu pedido, né, a tua solicitação de uma forma que tu não deixe abertura para que as pessoas. Mas no nosso caso, nós pedimos ao Tiago a ajuda, ele foi muito solícito, graças a Deus ele ajudou bastante nesse ponto, que nós tínhamos essa dificuldade, e nós também pedimos a ajuda a advogados, né, para que ele pudesse juridicamente dizer, rapaz, se você fizer dessa forma, você está amarrando de um jeito que não está dando oportunidade para ninguém fazer sem a sua autorização. Então, assim, foi ajustando o texto, esse tipo de coisa, até que saiu, né? E graças a Deus, assim, a escrita em si não demorou tanto, né? O que demorou mais só os trâmites no próprio NIT, porque a gente mandou, ele tem que mudar isso, aí voltava, reescrevia, e assim, tanto eu como o Vicente não tínhamos tanto tempo para... Então demorou por conta do tempo que a gente não tinha para escrever, mas enfim, compensa muito, tá, gente? É uma segurança que o pesquisador tem do seu material, daquilo que você, vamos dizer assim, perdeu o sono, se dedicou, né? Então compensa bastante, né? Esse pedido de patente, sem contar que a patente fortalece a instituição nossa de origem, né? Então, assim, quando nós escrevemos, nós pensamos no fortalecimento do programa de pós-graduação, porque uma patente para o programa, isso é muito bom, assim também como as publicações, inclusive, Francisco, nós estamos escrevendo o artigo ainda dessa dissertação que nós não fizemos, mas vai sair artigo ainda desse trabalho de mestrado. Esse trabalho é só o início, não vai parar, por enquanto, por um bom tempo não, né? Nós estamos continuando os estudos paralelamente com ele. Obrigado. Mais uma vez agradecemos, tá, Brito, pelo excelente trabalho, pelo resultado. Brito agora está fazendo doutorado na UF, também na área de materiais, um excelente aluno aqui com a gente. Se formou aí em cerca de 1 ano e 2 meses, foi bastante rápido em termos de tempo. E aqui os agradecimentos, tá, Brito? Obrigado, Francisco, obrigado a todos. Dando continuidade, convidamos o egresso Lucas Silva Costa, graduando em Engenharia Mecânica pelo IFE, possui atuação na indústria de bicicletas na parte de gestão, gerenciamento e implementação de sistemas de manutenção. Atualmente é coordenador de manutenção da empresa Global Pesc, na área de gestão e tecnologia. Convidamos a egresso para ministrar palestra com o tema Caso de Sucesso, Aprovação de Software. Bom dia novamente a todos, né? Agradeço ao Francílio, ao coordenador do curso, aos meus orientadores que me ajudaram, né? E todos pelo convite. Espero estar proporcionando algum tipo de conhecimento, né? Despertar algo, né, em todos. Compartilhar a tela aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz, né? O que eu realizei no meu mestrado. Eu vim da engenharia mecânica, então também sou técnico em mecânica, então eu fui mais para a área da metalurgia. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Houston, empresa de bicicletas aqui do Piauí, pertencente ao Grupo Claudino, e lá tinha uma grande problemática de defeitos e descontinuidades de soldagem, né? Então, eu sempre tive um interesse pela área de desenvolvimento de programas, programação, C++, Java, Python,
no geral, e a partir daí eu tentei unir as duas coisas, tanto o mestrado quanto o trabalho que eu tinha nessa empresa, né? Então, de certa forma, eu imaginei, né? Poxa, eu vou ter que desenvolver algum tipo de software, né? Porque é o que eu quero fazer, é por essa linha que eu quero seguir, e por isso que eu escolhi o Francieri como meu orientador, né? Queria algo mais nessa área. Como que eu vou unir, né, esse desejo pelo software, pelo esse desenvolvimento e a área da soldagem? Então, eu pensei da seguinte forma: existem descontinuidades da soldagem e eu vou, por meio desses quatro, né, os quatro objetivos que eu coloquei, que seria identificar se existe algum tipo de descontinuidade na microscopia da soldagem, através desse processamento, diferenciar essas descontinuidades, quantificar para eu poder implementar uma mudança na indústria, de forma mais prática, né, para tentar reduzir os custos no local e desenvolver algo novo ao mesmo tempo. Primeiro, compreender o problema, né, ou seja, o software com processamento computacional de imagem veio para reduzir um problema que já existia. Primeiramente, eu vou dizer o que é esse processamento computacional. Vamos compreender o problema, né? Primeiro, explicar o que é o processamento computacional de imagens. Isso a gente faz todos os dias. Seja quando você vê uma imagem, uma fotografia, digamos que você está aí, vê o quadro com uma paisagem, né? Todos esses processos de sistema de visão artificial são uma cópia do que acontece no nosso olho, do que acontece no nosso cérebro ao processar as imagens, né? Então a gente vai tentar transferir para uma máquina para fazer de forma mais automática e evitar erros humanos. Primeiramente tem que formar a imagem, né? A imagem tem que existir, ela tem que ser absorvida por algum ponto. No caso do ser humano, é o olho humano. No caso do processamento, sempre é uma câmera, pode ser um microscópio ou qualquer tipo de forma. Essa aquisição de imagem tem que estar bacana, né? Atualmente, melhoramos cada dia mais a resolução das câmeras, né, na atualidade. Depois, digitalizar essa imagem, e a partir daí a gente vai entrar num processamento dessa imagem. Ou seja, a gente tem que fazer todo esse trajeto para a gente obter as informações que queremos de uma imagem. Vamos voltar, digamos, para o exemplo que eu falei, né, da paisagem, que tem árvores, e tem montanhas, e tem areia. Primeiramente, você vai eliminar os ruídos por meio de um pré-processamento, né? Poxa, se eu quero olhar a paisagem, eu vou excluir os ruídos de imagem, embaçados, algo do tipo. Segmentação, você vai escolher o que você quer ver. Por exemplo, você vai conseguir diferenciar uma montanha de uma árvore, porque você já tem esse conhecimento prévio, você segmenta. Depois você faz um pós-processamento, que é uma repetição desse pré-processamento, para eliminar de novo esses ruídos, e extrai os atributos. Por exemplo, como que você sabe que uma árvore na imagem é uma árvore? Exatamente porque você já conhece ela de forma anterior. Existem atributos, folhas, galhos que você identifica como coisas que já existem, né? E você diz, isso dessa imagem é uma árvore ou é uma montanha. Isso vale para qualquer tipo de imagem. Segue esse procedimento. E o final, que é a classificação e o reconhecimento, que seria a interpretação final, né? Como aplicar, né, a PDI e a soldagem dos materiais. Vou falar de forma muito rápida aqui sobre o que é essa soldagem, né, e sobre a soldagem que apliquei, que foi aplicada lá na indústria, que no caso é a soldagem do tipo MIG-MAG, que é Metal Inactive Gas ou Metal Active Gas, né, essa é uma representação tradicional de bibliografia desse tipo de soldagem, né. Vou botar aqui um laser para indicar. Existe essa pistola de solda, né? Todo mundo já deve ter imaginado, ou deve ter visto em algum lugar essa pistola de soldagem, uma oficina, uma serralheria. E aqui nós temos o sistema, né? Que são os equipamentos mecânicos, em que temos o alimentador, que vai para o material de adição, que vai para essa soldagem. Temos um cabo de retorno, em que vamos colocar um ponto negativo e um positivo para criar uma tensão elétrica. Afinal, esse tipo de soldagem é uma soldagem elétrica. E para abrir o arco, né,
Então, fundir o material e adicionar o material, né, o material de adição. E no caso desse tipo de soldagem, existe um gás, né, que ele vai isolar a poça de soldagem para que não entre ar ou contaminações, né? Quando é metal inactive gas, utiliza-se normalmente um gás nobre. E active gas, normalmente o dióxido de carbono. Descontinuidades são problemas que acontecem nessas soldagens. E esses problemas podem decorrer e ter como consequência alguns defeitos na soldagem. Os maiores, de forma macroscópica, são os defeitos dimensionais, né? Pode ter uma dimensão incorreta, distorção, perfil incorreto da soldagem. E os estruturais, que é mais da parte de engenharia mesmo, de materiais, que você vai ver a parte microscópica, que essas descontinuidades podem apresentar porosidade na soldagem, uma falta de fusão, né, uma fusão incompleta, às vezes a amperagem está muito baixa, não consegue derreter o metal, né, fundir o material, ou não consegue penetrar corretamente. Inclusões são outros materiais que não são desejados e entram na poça de solda. Mordeduras, né, aquela soldagem que fica com aquele aspecto feio, né, fica irregular, né, mais associado a erro de operação, e as trincas, que as trincas são defeitos e falhas que acontecem mesmo não estando na soldagem, né. A inclusão é esse aprisionamento desses materiais, sulfetos, eletrodo tungstênio, escória, alguns tipos de óxido, né. Temos aqui um exemplo de microscopia, né, desse. Tem também a trinca. A trinca pode acontecer de diversas formas e pode acontecer dentro da solda ou na ZTA, né, que é a zona termicamente afetada, é o mais grave dos defeitos, seja qual for o tipo de falha, a trinca sempre é considerado um defeito grave. Porosidade é quando o gás ele aprisiona-se dentro da soldagem, né, e não consegue se libertar, formam bolhas, e essas bolhas vão tentar sair para algum lugar, né, deixando espaços vazios, né? Espaços vazios nunca são desejados em uma estrutura, né? Normalmente, na parte de metais, não é desejado, principalmente para a situação que foi tratada, que eram as bicicletas. A falta de fusão, penetração, é quando não é fundido, não é queimado corretamente essa região, né? Ou ela não penetra até o fundo, ou ela não funde, né? Não tem temperatura suficiente para atingir. E para aplicação prática que foi na indústria, né? Na indústria de bicicletas, acontecia isso. A soldagem MIG e MAG, que eram feitos em gabaritos, assim, que se prendiam o quadro da bicicleta. A bicicleta, estou falando de bicicleta de aço, viu? As bicicletas de alumínio não utilizam esse processo, são processos robotizados. Esse é um processo considerado semi-mecânico, né? Esse processo aqui onde se prende a bicicleta, prende num gabarito. Aqui nós temos as pistolas de solda, formando os cordões de solda, e essa estrutura ela gira 360 graus, de forma que isso daqui vai se alternando de forma automática, né? Através de sincronismo por meio de mecanismo Kami seguidor. Aqui são os dados da soldagem, né, que foram aplicados e utilizados na indústria em questão. E aqui é a sequência de soldagem que é realizada ponto a ponto, né? Cada parte da bicicleta é soldada. Para caçar essas descontinuidades, né? Esses problemas, eu tinha que escolher uma região da soldagem, né? Quer voltar aqui nos slides? Eu tinha que escolher uma dessas regiões aqui para dizer, eu vou analisar essa daqui porque essa está com a maior quantidade de problemas, ou essa daqui que está com a maior quantidade de problemas. Então, né, selecionei a máquina que estava fazendo esse tipo de soldagem através de um ensaio de fadiga. Esse ensaio de fadiga feito lá na indústria em questão, ele segue as normas, né, da ABNT para bicicleta, simulação, a cada 100 mil ciclos, e no caso houve uma falha na região, aqui na parte do tubo de direção, né. Então, já que aqui estavam acontecendo esses determinados problemas, a gente selecionou essa parte para a gente retirar o material, né, obter as amostras, lixar, fazer o embutimento delas,
fazer o lixamento, né, metalurgia, não tem jeito, tem que fazer o lixamento e polimento, politriz, seguindo as normas, e é observada em microscópio óptico mesmo, né, foi observado em microscópio, foi feita 12 amostras, com determinada forma para identificar o problema. Solucionado o problema, a gente modifica os parâmetros e, no caso, pega mais 12 amostras para ver se aconteceu essa solução. Ou seja, eu tenho esse problema, né, essa estrutura por meio desse fluxograma. Eu tenho que identificar se existe descontinuidade naquelas amostras lá, que foram cortadas, embutidas, soldadas, lixadas, polidas. Identificar se existe primeiro, porque pode não existir nenhuma descontinuidade de soldagem. Tenho que identificar o tipo de descontinuidade dentre aquelas e quantificar o grau. Ou seja, vamos tentar automatizar tudo isso por meio de um plugin, né? Uma extensão de um software, que é o ImageJ. A gente faz uma extensão e vamos analisar essas quatro descontinuidades. É válido dizer que no ImageJ a gente pode modificar a imagem e pode ver até como estão as questões de relevo, né? O grau de pixel aqui, né? Quanto maior o grau de pixel, temos de 0 a 255. Quando ele está mais próximo de 255, ele tem um brilho máximo, que é o branco. E quando ele está mais próximo de 0, tem um brilho mínimo, que é negro. Então, normalmente, a gente pode pegar estruturas de múltiplas cores e simplificá-las para fazer uma análise, né? Além disso, a gente pode colocar como histogramas de segmentação, que é o que nem eu falei, né? A gente faz uma segmentação da nossa mente para diferenciar lá, no caso de um quadro com uma paisagem, para diferenciar pelas cores, pelo formato, o que é árvore, o que é montanha, o que é chão, areia, o que são pedras. E esses histogramas aqui, de cores, né? Colocando essas três cores como predominantes nessa análise, a gente vai utilizar esse tipo de gráfico para fazer essa análise, né? Aqui são os parâmetros, né, que o plugin utiliza, né, os parâmetros manuais, né, do software, que é o ImageJ, né, tem o método default, que é o método padrão já, e a gente vai tentar aí na parte de identificar a existência, né, o primeiro desafio, né, que então a gente vai tentar identificar se tem ou não descontinuidade. Então, a gente fez, né, um pré-processamento através de um threshold color, depois um alto threshold, um median, e aí, depois disso, a extração de características. Essa quantidade de nomes, né, é estranha, mas o threshold color nada mais, nada menos é do que aquela primeira imagem que eu mostrei dos vales, que tem pontos brancos, pontos negros, de forma mais aplicada a cada uma daquelas três cores que eu mostrei no slide anterior. E o auto threshold seria uma transformação dele para preto e branco. Uma forma do software entender, aqui é uma descontinuidade e aqui não é uma descontinuidade. E o processo de median, que seria a mediana, né? A mediana de espaços que ele pega um pedaço da imagem e diz, aqui tem uma média de 200 pixels, né? Cada pontinho é um pixel, cada pixel tem um número correspondente de 0 a 255, e nesse ponto ele faz uma média para simplificar e agilizar o software, né? Depois dessa parte, essa foi o plugin, né? Essa foi a linguagem computacional, eu vou mostrar ele sendo aplicado aqui, né? Da identificação da existência. E aqui seria imagem por imagem, como o software vai vendo, né? Primeiro ele faz um threshold color, ele fez um threshold color transformou o amarelo num vermelho, porque seria mais fácil para o software compreender. Depois ele fez uma inversão da imagem para 8 bits, depois ele fez novamente uma outra inversão para entender o que são descontinuidades, e depois ele fez uma limpeza no que era ruído. Depois que a gente identifica se existe ou não, a gente vai para identificar que tipo de descontinuidade. A gente já identificou se tem, se existir, ele vai para a próxima etapa,
quer dizer qual é qual, quem é quem. Então, pode-se observar aqui pelo trabalho de Nassaredini, né, no caso, que ela utilizou esse tipo de método, que é mais geométrico. Então, fui para uma parte mais geométrica, tipo, utilizando esfericidade, né, circularidade para porosidade e inclusão, e linearidade para ausência de fusão e para ausência de fusão e trinca. Aqui, quando eu coloco uma circularidade mais próximo do 1, o 1 é um círculo. Quando é 0,8, ele vai ficando mais disforme. Né? Voltando aqui para a imagem, temos uma circularidade mais próxima de um círculo e uma circularidade mais disforme. Então, a gente pode diferenciar um do outro por isso. Obviamente, isso daqui já sai eliminado no processo, né? Então, esfericidades de 0,8 a 1 impactam numa identificação do software como indício de porosidade. E a partir daí também foi para a inclusão. A inclusão tem aspecto disforme, ela é citada também como um defeito circular de imagem, e a análise dela ficou entre 0,3 e 0,75, ou seja, é um círculo mais disforme, ou seja, seguindo o mesmo procedimento. Para a ausência de fusão e penetração, e para a trinca também, né, o que utilizei foi o diâmetro Ferret. Diâmetro Ferret seria o maior diâmetro, os pontos mais distantes do ponto escuro ou do ponto claro que for analisado. E a partir daí, eu fiz um plugin de identificação de ausência de fusão e penetração. E o inverso, eu utilizei para trincas. Né? Eu vou mostrar de forma rápida os resultados em algumas amostras, né? O resultado final, a apresentação. Eu vou agora mostrar no próprio software, né? Vou abrir aqui a extensão desse software, né, que é o ImageGA. Ele é muito utilizado para processamento de imagens. Vou escolher aqui, vamos lá. Lembrando que foram desenvolvidos 4 softwares, né? Foram desenvolvidos 4 extensões. Foi aprovado apenas um e outras 3 estão em andamento para aprovação do desenvolvimento de software, né, pelo INPE. Vamos aqui pela porosidade. Né? Eu posso fazer ele rodar, eu escolho qualquer uma das imagens, das amostras coletadas, né? Vou escolher a primeira. De forma automática, ele me gera quantos poros aconteceu na microscopia. Ele dá diversos dados, como circularidade, solidez, ângulo de raio, né, volta. E ele me emite uma mensagem. Se houver uma tabela com resultado, significa que foram encontrados indícios de porosidade. Se não aparecer uma tabela com resultado, significa que aqui vai estar tudo preto, né? Vai ficar uma única cor, então não encontrou a porosidade. E a partir daí, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de imagem computacional. Né? No caso de soldagem, especificamente soldagem, né? Vou colocar nessa imagem aqui. Ele processou a imagem e não encontrou nenhuma porosidade aqui. Ok? Da mesma forma, os outros softwares também, né? Os outros plugins, né? Vamos ver aqui um de... Oi. Essas imagens são de onde? Eu vou mostrar aqui a imagem, né? Essas imagens são de microscópio óptico das bicicletas, né? Das soldagens de bicicletas, obtidas lá na Houston, né? Não imagens microscópicas. Nós temos aqui, por exemplo, aqui uma imagem. Só um momento. Essa imagem microscópica aqui de uma poça de soldagem. Entende? Que é a imagem da poça de soldagem, obtido lá pelos pedaços que eu cortei, lixei, poli da bicicleta, né? E analisei em microscópio óptico mesmo. Né? Tem essa, tem uma outra imagem, sei lá, mais de 3.
Né? Aqui a imagem bem na pulsa de soldagem, dá de ver aqui claramente que tem uma falha, né? Então, o software pega essas imagens de soldagem e ele processa. E, no geral, ele faz isso, né? E ele faz isso com todos os tipos, para porosidade. No caso aqui, identificou 7 amostras com porosidades, né? Identificando todos os suas características. Na inclusão das 12 amostras, ele encontrou 3. Para ausência de fusão e penetração também, ele encontrou 4 amostras, né? Na mesma forma. Na trinca não foi encontrado nenhum resultado, já foi filtrado lá no início. E a partir daí, dessas amostras, né, ele fez uma tabela de classificação, em que ele diz se existe ou não a descontinuidade, e depois ele identifica cada uma, né? Cada plugin identifica cada uma. Lembrando, essa existência de descontinuidade está dentro de cada uma desses plugins aqui. Ele sempre está aqui dentro de cada um desses plugins. Né? A partir daí, foram modificados alguns parâmetros lá na indústria, né? Foram modificados baseado nas descontinuidades encontradas, né? Foi visto que a porosidade aparece, mas ela aparece de forma muito significativa. A inclusão aparece pouco, mas sempre associada à ausência de fusão e penetração. E a ausência de fusão e penetração aparece sempre de modo muito grave. Então, atuar sobre a ausência é o ideal, de forma que ela vai evitar tanta inclusão e a porosidade não é significativa. Então, foram mudados os parâmetros. O principal parâmetro mudado foi o tempo de soldagem, porque na máquina, quanto maior o tempo de soldagem, mais vai fazer com que a solda penetre de forma positiva. Também foram modificados alguns parâmetros de amperagem do equipamento. E a partir daí, tivemos novas amostras processadas, e as novas amostras praticamente encontraram pouquíssimos defeitos. Então, o software desenvolvido, né, com certificado de registro de programa de computador, foi o para porosidade. Existem mais 3 aí que estão em desenvolvimento, em andamento, né? Mostrar um pouco de como que foi também, que nem o Brito mostrou. A parte de registro de programa de computador é mais simples do que a de patente, né? Porque quando você manda um código hash para eles, é um código bem único. Então, basta eles chocarem com o banco de dados, né? Que tem todos os dados dos inventores e tudo, e explicando quais as aplicações, né? Quais as aplicações desse software, né? Desse plugin, né? Comentar a aplicação dele e os participantes, né? A partir daí também gerou um pedido de registro de programa de computador também, pelo INPE, né? Dessa forma. E a partir daí ele vai ter um título, ter um nome para ele, né? Existe uma exigência maior de que ele seja em inglês, por questão de alcance, né, no parte do software. Existe o algoritmo hash, que foi o que eu falei, que são esses códigos computacionais que deixam o seu software, o seu plugin como único, basta que ele não seja igual a outro. E a partir daí, né, é o tipo de linguagem e os campos de aplicação. E a partir daí também ele gera um certificado, né, um certificadozinho de registro de programa de computador, né, que é a participação dos componentes, meu orientador e meu co-orientador, o Brandinho, meu co-orientador, o Franciele, meu orientador, e eu aqui como autor principal, né? O pedido aconteceu em fevereiro e foi publicado, né, em 3 de fevereiro de 2020, e ele foi apenas expedido na data de dezembro, né? Demora um pouco, mas deu tudo certo aí. Tem mais 3 em andamento, os 3 já estão pré-aprovados, né? Então, no geral, é isso. Agradecemos a excelente palestra do egresso Lucas Silva Costa. Nesse momento, abrimos para perguntas, dúvidas. Lucas, a gente só tem a agradecer, né, a excelente explicação e, de fato, né, o excelente trabalho que você desenvolveu e a aplicabilidade do conhecimento, né, diretamente com a indústria, que é justamente o tema aqui da nossa semana de engenharia de materiais, e desse resultado. Janiel, acho que é o Natanael que está aí. Isso.
Eu queria só perguntar para o Lucas como é que foi a avaliação dele do processo do pedido de registro do software. Como é que tu teve essa avaliação? Se foi um processo complicado, ou desde o primeiro momento que tu fez a solicitação, tu já teve retorno imediato? Como foi? Assim, Natanael, o Thiago, que é do NIT, ele sempre é muito solícito, ele sempre me ajudou. A parte de pessoal foi sempre ótima em relação a isso. O maior trabalho, quando se trata de software, é você fazer algo que não seja igual em outro lugar. Porque só o que tem é programador aí no mundo afora, né, Estados Unidos, e esse ImageJ é um software mundial, não utilizado só aqui, nos Estados Unidos, na Índia, Malásia, em todo lugar. Então, a principal dificuldade mesmo é encontrar um código hash que ele seja aplicado unicamente para uma situação com determinado problema. Os trâmites burocráticos, eu confesso que eu não achei tão difícil como, por exemplo, o pedido de patente do Brito. No caso do Brito, eu acho muito mais complexo, é mais demorado e tudo, né? Também tem a questão do trabalho do Brito ser mais empírico, né, de laboratório, enquanto o meu é mais computacional. Claro, tive que fazer metalografia e tudo, mas o foco aqui foi no desenvolvimento de um software, né, aplicado na engenharia de materiais. Então, é de forma mais simplificada. Sim, não é tão rápido, mas eu digo que é mais rápido que o do Brito. Ok. Perfeito. Mais alguém? Não? Então, agradecer mais uma vez ao nosso egresso, Lucas, né, pelo excelente resultado, né, pela excelente apresentação. Muito obrigado, Lucas, pela contribuição aqui com a gente. Convidamos o coordenador do mestrado em Engenharia de Materiais do IFP, professor doutor Ivan Moreira da Paz, para realizar o encerramento do evento. Mais uma vez agradecer ao Brito, né, o trabalho do Brito eu já tinha uma noção, né, um trabalho muito bom, que está gerando, né, frutos, já outros trabalhos sendo feitos em cima. Acredito também que o doutorado dele seja em cima disso. Tá? Dizer o Brito, né, Brito, às vezes você falou que teve um lapso muito grande entre, né, um hiato aí entre a sua graduação e quando você foi, né, olhar assim a pesquisa, né, com mais carinho, mas faz parte. O importante é que a gente nunca deve, né, desistir ou achar que o tempo já passou. Pelo contrário, a nossa mente, o nosso cérebro, né, ele é uma máquina fantástica, ele só precisa de estímulo. Então, quanto mais estimulamos ele, quanto mais orientamos ele num foco, mais resultados ele vai mostrar e o cérebro não envelhece. Isso é uma coisa fantástica, é uma máquina que eu acho que você está de parabéns. O Lucas também, porque o trabalho do Lucas eu não conhecia, estou conhecendo agora, já tinha ouvido falar, Lucas, mas não conhecia assim, um pouco mais pormenorizado, mas a gente vê que é uma interação muito boa entre, né, a indústria e a pós-graduação, quando você foi atrás justamente de uma demanda, aquela falha, fazer aquele estudo. Então, um trabalho muito bom, e são trabalhos como esse, né, como o trabalho do Lucas, que, né, dentro da indústria, é o trabalho do Lucas porque atende uma demanda, é o trabalho do Brito, que a partir desse trabalho você pode levar também, né, já que a academia ela tem essas duas funções, ela está para ajudar as indústrias, para contribuir com as indústrias, para ser uma parceira, mas também ela é uma geradora de conhecimento. Então, essa é a grande importância que um programa de pós-graduação ele tem, né? A importância da pesquisa. E o nosso estado, como eu já falei várias vezes, ele é muito carente, né, de profissionais e de trabalhos, né, nesse sentido. Então, vocês dois estão de parabéns, tá? Espero que o programa, né, continue, né, a desenvolver trabalhos nessa linha, nessa temática, tá? Dependendo de mim, né, e do atual, né, grupo que nós temos de professores, é certo que a gente vai ter isso, tá bom? Os demais também que estão nos ouvindo, né, pensem nisso, pensem, né, não apenas em ter um título de mestre,
de mestre, eu tenho um título de doutor, mas pensem de que forma esse trabalho vai poder contribuir, né? Porque eu acho que o mais importante não é o título em si, é importante para concurso, né? A gente quer passar no concurso, ou a gente quer uma progressão, uma ascensão na carreira, né? Uma promoção, algo do tipo. Mas o mais importante é o legado que isso deixa, tá? E o trabalho do Lucas e do Brito deixa um legado muito bom do programa e um legado muito bom, né, também para a pesquisa, tá bom? Então, hoje à tarde, né, já despedindo, hoje à tarde a gente vai ter a apresentação, né, da Ana Cerqueira, representando ali a segunda defesa, depois a gente tem o Jaciel, ali representando a 100ª, né, e depois a gente tem o encerramento, tá? Então, a gente espera vocês lá, tá? Participem, tá bom? Para que a gente possa aí finalizar essa semana, né, de materiais, que tem sido uma semana muito rica, tá bom? Então, agradeço aí a participação de todos, agradeço ao Francílio aí também pela condução aqui desse momento, tá? Abraço a todos e bom dia, né? Até mais tarde. Senhoras e senhores, o Instituto Federal do Piauí agradece a presença de todos. Tenham todos um excelente dia.